Já convido você a abrir sua Bíblia. É claro que vai ser projetado, mas se você quiser ler na sua palavra, na sua Bíblia, quiser anotar, é muito bom, estimulo você. Lá em Levíticos, eu vou ler o texto básico de Levíticos, capítulo 11, versículo 44. Esse vai ser o nosso versículo central do estudo, da aula, da mensagem, da ministração, tudo misturado. Levíticos 11, 44. É gostoso ver esse barulhinho de Bíblia abrindo. Levíticos capítulo 11, versículo 44. Fica entre Gênesis e Apocalipse esse livro aí. Se eu não me engano, é o quarto, né? É o quarto, não, o terceiro. É o quarto? É o terceiro, né? É o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, depois Êxodo, Levítico. Aí você vai lá para o meio dele ali, capítulo 11, versículo 44. Deixa sua Bíblia aberta nele, e é muito conhecido. Fica aqui comigo, meu amor, vou precisar da sua ajuda hoje. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta, porque a gente está seguindo uma série de mensagens, e essa é a 17ª. Olha só, né? Que jornada já. Começamos ano passado, e eu senti muito no meu coração, porque o nosso desejo, irmãos, lembre-se, nosso alvo é ser uma família para pertencer, ser uma igreja perfeita, sim ou não? Não. Ser uma igreja o quê? Vocês ainda não pegaram, a gente só vai conseguir chegar se todo mundo estiver na ponta da língua isso. É uma igreja perfeita que a gente quer? Não. Então desejamos ser uma igreja madura e saudável. Vamos guardar isso. Queremos ser uma igreja madura e saudável. E aí eu te pergunto, como está o seu ser no total? Como está você de forma física? Como está você emocionalmente? Como está você espiritualmente? Porque nós somos um ser integral, corpo, alma e espírito, né? Em um só. Como está a sua saúde? E eu espero que você esteja cuidando dela. Cuide dela, zele por ela. Como está a sua emoção? Existem muitas doenças emocionais e eu te pergunto, como você está lidando com isso? Com esse corre-corre louco do dia, com os estresses, e às vezes te leva a ter muitas crises de ansiedade, e isso atrapalha a nossa emoção. Como está a sua emoção hoje? Que você coloque tudo isso diante de Deus. E também como está a sua vida espiritual, como está seu coração. E hoje que você possa permitir que Jesus Cristo, que está aqui, como a Fê falou, muito bom, Fê, te agradeço a Deus. A gente está preparando a Fê, você percebe desde o início que ela se converteu, esse desejo de estudar a palavra. Introduzimos ela no grupo de pregadores e eu falei, claro, não vai ser agora que você vai fazer isso, mas pode deixar que a gente vai preparar você. Então ela vai fazer muita abertura de culto, ela vai fazer muito isso até chegar ao ponto de uma ministração. E eu tenho certeza que quando chegar vai ser maravilhoso. Você vai ser preparada para isso. Mas veja, eu tenho certeza que da mesma forma que ela disse, que quando nós vemos para o culto, nós estamos aqui mais para servir, mais para doar do que para receber. Que essa seja a motivação do nosso coração sempre, quando nós estamos aqui. É claro que quando nós estamos aqui, Deus sabe o que você precisa. Ele sabe quais são as suas necessidades. Isso é descansar no Senhor. É você entender que Deus sabe o que você precisa, Ele sabe as suas necessidades. E Ele está te vendo, Ele é o Deus que te vê. Amém, irmãos? Ele não está com os olhos tampados para a sua vida. Ele não está virado de costas para as suas necessidades. Ele vê você. Ele sabe, Ele chora quando você chora. Ele sente a dor que você sente. Ele conhece você, então guarde isso no seu coração. Deus ama muito você. E Ele conhece as suas lutas, mas quando você vier ao culto, venha, Senhor, Tu sabes da minha história, Tu sabes das minhas necessidades, Tu sabes o que eu preciso, mas eu estou aqui, Senhor, para Te servir. Eu vou a Te adorar, não para receber primariamente, mas eu vou para prestar um culto a Ti, para colocar diante de Ti toda a minha vida, toda a minha adoração. E eu sei que o Senhor há de receber, e Ele recebe, porque a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores, amém? Nós cantamos, Ele estava aqui falando ao meu coração, ao seu também, e agora é a palavra de Deus que vai falar ao seu coração.
As duas mensagens anteriores falamos sobre crescimento. A primeira foi lá no domingo retrasado. Falamos que devemos crescer na graça e no conhecimento. E o que é crescer na graça? Crescer na graça, irmãos, é saber que eu não merecia nada. É você ter essa mentalidade em seu coração e em sua mente, claro. É saber que você não merecia nada de Deus. E mesmo assim Deus veio até você e salvou você. É você entender que você sempre se coloca em humildade perante a presença dEle e fala: Senhor, eu estou aqui, não merecia nada, e obrigado, Pai, porque o Senhor me viu, o Senhor olhou para a minha miséria e o Senhor me salvou, o Senhor me perdoou, o Senhor me deu força, poder e me abençoou. Obrigado, Pai, por isso. Quando você tem esse coração, você começa a crescer na graça. Mas a graça não é só um presente que lhe foi dado como algo imerecido, mas ele também é uma capacitação, um poder. É você saber que o Espírito Santo habita na sua vida. E Ele derrama sobre você autoridade e poder. Isso também é crescer na graça. É você desenvolver agora os dons do Espírito Santo para a obra dEle. E você então começa a crescer na graça, dizendo: Senhor, eu não sou merecedor, mas obrigado pelo presente, porque agora você é a habitação do Deus vivo. O meu sogro orou dizendo: o nosso Senhor Deus, excelso, maravilhoso, Deus dos céus e de toda a glória, Ele que criou todo o universo, que criou toda a natureza, tudo que você vê foi Ele que criou. Esse Deus tão grandioso, como diz lá Jeremias, Ele é o mesmo Deus de longe, mas Ele também é o mesmo Deus de perto. Esse Deus glorioso decidiu viver em você. Aí você pode olhar: mas eu sou tão miserável, eu sou tão falho, eu sou tão pecador. Mas Ele decidiu morar em você. Isso aqui que nós estamos é apenas um espaço onde a igreja se reúne, mas a igreja viva é Jesus morando em você. Você é o templo do Espírito Santo. Aonde você vai, a presença de Deus vai junto com você. Amém, irmãos? Quando você tem isso em mente, em seu coração, você começa a crescer na graça. E crescer no conhecimento é a intimidade da palavra, é você crescer no estudo da palavra. É como na EBD, Escola Bíblica aqui de 4, estava lotado, lindo demais ver isso. O desejo, o avivamento, irmãos, eu digo para você: quem quer ver um avivamento em nossa igreja, em nossa cidade? Amém? Eu quero ver. Mas os avivamentos começam dentro de nossos lares, alcança as igrejas e impacta as cidades. Vou repetir: os avivamentos sempre começam em nossos lares, alcançando a nossa igreja, impactando as nossas cidades. E esse avivamento, irmãos, o principal sintoma do avivamento é uma sede e uma fome desesperada por Deus. Como está a sua fome e sede pela presença dEle? Isso vai mostrar se você está vivendo um avivamento ou não. É você, quando orar e falar: Senhor, como eu preciso do Senhor. Se você ficar sem oxigênio por 5 minutos, você vai entrar em pânico, certo? Não sei se você consegue ficar mais de 5 minutos sem oxigênio. Consegue? Quem consegue ficar mais de 5 minutos sem oxigênio? Eu não consigo. Acho que 2 ou 3 no máximo, mas sem 5 não. Se você não consegue ficar 5 minutos sem o ar que Deus criou para você respirar, por que às vezes a gente, como de uma forma muito louca, fica tanto tempo sem orar e sem buscar a presença do Deus, o Senhor dos Senhores? Ele que criou o ar, Ele tem que ser a primazia do nosso desejo, da nossa busca. O que mostra o meu coração, que está ansiando por um avivamento, é um desejo desesperado pela presença dEle. E pela presença dEle, não somente pela oração, mas também pela palavra. É eu olhar a palavra e falar: Senhor, eis aqui a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Irmãos, quantas pessoas morreram por isso? Quantas pessoas morreram para que essa palavra chegasse em suas mãos? Quando você olhar e falar: Senhor, muito obrigado, Pai, porque pessoas morreram por ela para traduzir a sua palavra. Pessoas, Pai, passaram
muitas privações, problemas, até ela chegar inteira nas minhas mãos. Obrigado, Pai. Obrigado porque eu vivo em um país livre, e nesse país livre eu tenho liberdade. Eu digo livre por enquanto, e eu espero que assim seja, mas eu vivo essa liberdade de poder andar com a minha Bíblia nas ruas, sem ninguém me matar, sem ninguém me prender. E hoje, em plenamente século 21, se você não consegue andar com uma Bíblia na China, se você for lá na China, e se você, mesmo sendo você um estrangeiro, se o exército pegar você com uma Bíblia na mão, andando para lá e para cá, você é preso, irmão. Você não pode andar com uma Bíblia nas mãos na China, na Coreia do Norte, ou em tantos outros países como Eritreia. Então eu te peço, se você quer ver um avivamento como você levantou a mão agora, que você valorize a palavra, que você ame a palavra, e principalmente que você viva ela, amém, amados? E o avivamento virá. Porque o avivamento vem quando Ele olha e vê o povo dele sedento da presença. Se você está satisfeito com as coisas deste mundo, Deus que é muito gentil, porque Deus não é igual Satanás. Satanás é um ladrão, ele invade, ele rouba, ele destrói. Mas Deus é gentil, irmãos. É que nem aquele texto lá de Apocalipse, quando fala assim: eis que estou à porta e... Ele não invade, ele, você deixa eu entrar? Agora, se a gente quer ver o agir, céus abertos, milagre acontecendo, Ele vai pensar: vocês estão de fato sedentos da minha presença? Porque se vocês estiverem satisfeitos, ok, eu respeito vocês. Ok, fiquem como estão. Mas se vocês estiverem sedentos da minha presença, batam. E eu virei e derramarei sobre vocês a minha glória. Eu quero ver isso, irmãos. Eu sei que já está acontecendo, mas eu quero te estimular a isso, a você agora sondar o seu coração. E como está a saúde do seu coração? Nós falamos sobre crescimento na graça e no conhecimento. No domingo passado falamos no crescimento, no caráter de Deus, falando sobre as 8 bem-aventuranças. Você se lembra o que significa bem-aventurados? Você se lembra o que significa a palavra bem-aventurados? Não se lembra? Já esqueceu? Felizes, ok? Quando você olhar lá as bem-aventuranças, está dizendo: felizes são vocês, os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes são vocês que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes são vocês os que choram, porque serão consolados. Lindo demais! É o crescer na graça, é o crescer no conhecimento e no caráter de Deus. Mas antes, eu gostaria que a minha esposa cantasse junto comigo aquela música Renova-me. Pode ser? Só um trechinho. Eu quero cantar com você essa música, porque nós vamos falar sobre empecilhos que podem estar em minha vida e na sua vida, que podem atrapalhar o nosso crescimento. Que hoje seja um dia, irmão, se você, por favor, não pense: essa palavra é para fulano, é para você. Você está aqui. Sonde o seu coração e fale assim: Espírito Santo, que nem Davi, lá no Salmo 51, ele disse assim: Senhor, sonda-me e vê se há algo errado em mim. Sonda, e eu estou fazendo isso agora, olhando para mim também. Espírito Santo de Deus que está aqui, sonda o meu coração agora. E se tiver algo errado em mim, ajude-me, por favor, a eu me quebrantar e pedir perdão e abandonar qualquer coisa que eu esteja fazendo de errado, ou algo que eu esteja deixando de fazer. Vamos cantar rapidinho, só um trechinho dessa música, depois vamos para a mensagem. Coração
Senhor, nós estamos aqui, Pai. Pai, que momento maravilhoso é poder estar junto com os meus irmãos e Te adorar. Isso é só uma prévia do que vai acontecer nos céus, onde toda a família de Deus, a sua família, Senhor, de todos os tempos, de todas as eras, de todos os séculos, aqueles que creem em Teu nome, estaremos juntos para todos sempre, para dizer como os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, digno de todo louvor, digno de toda adoração. Oh, Papai querido, estamos aqui, Senhor, e enquanto estamos aqui na terra, nesse mundo, Pai, em trevas, precisamos, como o Senhor nos orientou, a ser luz. Mas ajude-nos, Senhor, porque somos pecadores, e se há algo errado em nós, se em nosso coração há sujeira que precisa ser limpo, Espírito Santo, fale ao meu coração, fale ao nosso coração, para que hoje haja perdão, quebrantamento, arrependimento e conserto do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, o texto de Levíticos 11:44 diz assim: pois eu sou o Senhor seu Deus, aleluia, eu sou o Senhor seu Deus. É Ele dizendo para você agora: eu sou o Senhor seu Deus. E Ele vai dizer algo agora para você: consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. Amém, irmãos? Se nós estamos com Ele, veja, irmãos, não tem como, porque eu já citei esse exemplo bobo, eu faço isso às vezes com criança, mas é assim, ó, lembre-se, imagine que essa é você, minha mão direita é você e a mão esquerda é Deus. Eu sou cheio de pecados, de falhas, e os meus pecados estão aqui e preciso de Deus. E Deus, que é santo, maravilhoso, quando Ele vem até mim e Ele está em mim, não é a minha sujeira que o contamina, mas é a pureza, a santidade dEle que me limpa. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, quando estamos nessa vida de intimidade com Ele, não é os meus pecados que vai contaminá-lo, não, pelo contrário, é a lindeza dEle, a beleza dEle, a santidade dEle que me purifica. Quanto mais distante eu estou de Deus, mais sujas minhas roupas ficarão. Quanto mais próximo de Deus, mais limpo eu estarei. Amém, irmãos? Então, é o que Tiago disse. Tiago diz assim: você virá a mim e eu virei até vós. Veja, porque Jesus já fez tudo por nós. Agora Ele espera que eu e você tomamos os nossos passos de fé. Ele já está pronto. Basta você cumprir o que Tiago disse: venham a mim, né? Se aproximem de mim e eu me aproximarei de vocês. E quanto mais próximo de quem é santo, santo será. E eu estou falando de santo e santidade, não é de time não, tá? Mas sim, santo será. Falamos lá na Igreja Quadrangular justamente sobre relacionamentos, o poder da influência, né? Até vou citar aqui rapidinho que quando você era pequeno, quando você era jovenzinho, ou até mesmo você agora já pai, mãe, avô, talvez você falou para o seu filho, para o seu neto, ou você já ouviu a sua mãe falando assim, ó: diga-me com quem andas e o quê? Completa para mim. Direi quem és. Você já ouviu essa frase? Você já falou isso aí? Alguém já falou isso para você? Sobre relacionamento, certo? E é verdade. É uma preocupação do pai olhando para o filho. Por quê? Porque se preocupa com quem ele vai andar. Porque nós sabemos que nós somos influenciáveis. No mundo dos negócios, diz que nós somos a soma ou a média das 5 pessoas que mais nos relacionamos. Isso quer dizer, se você se relaciona com alguém que tem lá um pensamento de físico, de malhar, as 5 pessoas que estiver próximas de você, que tem essa mentalidade de educação física, você também vai fazer isso. Se você estiver lá com 5 pessoas que gostam muito de comer, provavelmente você vai também entrar nesse barco. Porque nós somos a média das pessoas que nós nos relacionamos. Veja, isso mostra para nós que nós somos influenciáveis e também influenciamos pessoas. Irmãos, imagine como será a nossa vida, e eu já imagino porque eu sei que nós vivemos assim, mas eu quero te estimular a aumentar cada vez mais. Imagine a gente andando na presença de Deus. Nós iremos falar como Ele.
nós iremos pensar como Ele, nós iremos agir como Ele, amém, irmãos? Porque andando na presença dEle, as pessoas vão olhar e falar assim: puxa, você anda tanto com Jesus que parece com Ele, o seu jeito de falar é igual a Jesus, o seu jeito de pensar é igual a Ele, o seu jeito de viver é igual a Ele, amém, irmãos? É isso que é o poder da influência sobre nós. E é por isso que quando Ele diz assim: pois eu sou o Senhor seu Deus, consagrem-se. Veja, sejam santos, pois eu sou santo. Olhando aqui essas duas palavras, consagrar e santo. Essa palavra consagrar significa dedicar-se, se dispor ao Senhor, ao serviço, oferecer a Deus. Quer dizer, Deus está olhando para mim e para você e dizendo assim: consagrem-se, dediquem-se a mim, se ofereçam, como a Fê falou no início, ao serviço do meu reino. Coloque-se à disposição, estejam prontos para o que eu vou dizer e ordenar para você. E ser santo é ser separado de Deus, é viver a santidade de Deus pelo relacionamento com Ele. Então hoje a palavra para você é essa: consagre-se e seja santo, porque Deus é santo. E eu quero falar, o tema de hoje é justamente 5, e eu vou ser breve agora, essa foi só uma introdução. Foi um desafio para mim lá na Quadrangular. A pastora me deu 20 minutos para falar e eu falei: meu Deus, eu tinha tanta coisa para dizer, tive que resumir rápido o negócio, mas graças a Deus eu respeitei o tempo dela. Mas veja, são 5 coisas que podem impedir o nosso crescimento espiritual. É claro que pode haver mais, mas eu separei 5. Nós estamos falando de crescimento. Lembre-se, eu vou trazer uma palavra que venha a mexer com você e que você possa sondar o seu coração. Peço que você, junto com o Espírito Santo, permita isso, com muito amor. Crescer é um imperativo de Deus, amém, irmãos? Crescer é um imperativo de Deus. Vamos dizer de novo essa frase? Crescer é um imperativo de Deus. Você sabe que imperativo é da língua portuguesa. Quando você vê lá as conjugações verbais, tem lá um modo imperativo. E todos os verbos que participam do modo imperativo é uma ordem. Então, quando você olha lá, por exemplo, lá em Efésios 5,18, quando diz assim: enchei-vos do Espírito, quando você pega esse verbo enchei-vos, olha lá, está na conjugação do modo imperativo. Então não é uma opção, é uma ordem. Quando ele diz assim: enchei-vos do Espírito, né? E não se embriaguem com o vinho que há contendas. Veja, há muitos mesmo, milhares no Novo Testamento, de verbos no imperativo para nós como cristãos. Então, crescer não é uma opção. Crescer é um imperativo, porque só cresce quem está saudável. Amém, irmãos? Uma criança saudável, por ele estar se amamentando, comendo bem, ele vai crescer saudável naturalmente, porque ele está saudável. Uma igreja saudável, mesmo que possa ter um tempo de uma para outra, ela cresce, e nós estamos crescendo, amém, irmãos? Porque esse é o nosso objetivo, ser uma igreja saudável e madura. Então, eu tenho a dizer para você que o alvo da nossa vida como cristão é a maturidade. E quais são as atitudes, então, que podem atrapalhar o nosso crescimento espiritual? O nosso alvo é a maturidade, e ela é alcançada quando uma pessoa substitui prazeres imediatos por valores que frutificarão a longo prazo. Veja, eu quero ler mais um texto com você. 1 Pedro, vai projetar aqui, né? Agora esse vai ser o texto que vai mostrar as cinco situações que podem impedir, ou 5 pecados, podemos dizer, que podem impedir o nosso crescimento espiritual. 1 Pedro 2, de 1 a 3. Esses 2 textos vão ser os textos que nós vamos trabalhar. 1 Pedro 2, de 1 a 3, diz assim, portanto, livrem-se. Veja, olha o texto de Pedro dizendo: portanto, livrem-se. Livrem-se do quê? De toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja e de todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem, de vez em quando, é assim que está escrito ali? Desejem o quê? Intensamente. Está vendo? É assim que surge o avivamento. Veja, ele não está dizendo desejem quando você quiser. Desejem quando dar vontade. Desejem de qualquer jeito. Não, desejem intensamente.
intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram a bondade do Senhor. Veja, agora que vocês provaram a bondade do Senhor, a salvação que Ele lhes deu, então desejem intensamente crescer para ser um instrumento de guerra nas mãos do Senhor. A igreja não pode ser vista como um hospital. A igreja tem que ser vista como um exército. É claro que dentro de um quartel militar existe lá um espaço de enfermaria. Aqueles que estão desanimados, vai lá para aquele espaço de enfermaria e é tratado pelo Senhor. Mas a igreja não é vista como um hospital, ela é vista como um exército que está pronto para uma batalha. E nós estamos enfrentando uma batalha, irmãos. E você sabe qual é? A nossa luta, como diz a palavra, não é contra sangue, não é contra carne, isso quer dizer, não é contra pessoas, mas é contra Satanás e todas as potestades malignas que tentam atuar contra a minha vida, contra a sua e contra a sua casa. São seres invisíveis que não desistem de tentar destruir você. São seres invisíveis e infernais que projetam problemas às vezes de brigas, de situações, implantam sementes de contendas para ver eu e você sermos destruídos. Isso pode ser na nossa casa, no trabalho, na nossa igreja. Precisamos entender que a nossa armadura não é para se proteger ou lutar contra meu irmão, contra o meu familiar, contra os meus amigos ou vizinhos, mas é para lutar contra Satanás e seus demônios. Amém, irmãos? E é por isso que precisamos estar resguardados e não deixar que essas sementes malignas estejam em nosso coração. Primeiro ponto aqui que ele coloca, e eu quero dizer, a primeira situação que pode impedir o nosso crescimento, já o texto diz aqui, que é a maldade. Livrem-se de toda a maldade. A maldade impede o caminho para a maturidade e não reflete para as pessoas quem Deus é. Um cristão deve deixar por onde andar um rastro celestial e não uma sujeira infernal. Como está o seu coração? A Bíblia diz que a nossa boca fala do que o coração está cheio. É fácil detectar. É só você sondar agora. Que tipo de pensamento você tem para com o seu irmão? Que tipo de pensamento você tem para com a igreja? Que tipo de pensamento você tem para com o seu vizinho, para com qualquer outra pessoa? E às vezes o pensamento está tão contaminado que rapidamente começa a sair em palavras. Veja, o coração começa a se transbordar de maldade, vai para o pensamento. E o pensamento geralmente transforma o nosso comportamento. E transformando o nosso comportamento, se a maldade se inchar, ela rapidamente entra nas palavras. É quando as palavras, ao se dirigir para alguém, já está tão contaminado que você não consegue mais falar nada de bom. Você olha para a pessoa, você não consegue mais enxergar o que Deus enxerga. Você começa a enxergar só erros, maldades e coisas ruins. É a maldade que pode estar em nosso coração. É quando eu olho para alguém e aquele alguém já não há mais brilho, porque o brilho do Senhor na sua vida sumiu e a maldade reinou. E aí começa só a olhar o negativo. Será que isso está acontecendo com você, com relação a alguma pessoa? Se tiver, irmãos, esse é o momento de você se arrepender. Esse é o momento de falar, Senhor, sim, talvez com alguém na minha história, do meu convívio, eu esteja tendo olhares de maldade. Eu não esteja olhando como o Senhor está olhando. Lá em Apocalipse diz que o Senhor colocará em nossos olhos colírio celestial, para que eu possa ver as pessoas como Deus vê. Como Deus vê. Eu não merecia a bondade de Deus. Quem sou eu para não desfrutar e não oferecer para o outro a bondade dele também? Quem sou eu para me sentir melhor do que alguém ao ponto de desejar mal, ou de falar mal, ou de agir mal? Jamais. Nós somos filhos dele, e se ele é santo, e se ele é amor e bondoso, eu e você também devemos agir assim, amém, irmãos? Que assim seja a nossa vida. Mas sonde o seu coração agora, e veja se para alguma pessoa existe resquícios de maldade. Pessoas que você pode estar olhando e não mais vendo com carinho, com amor.
porque isso atrapalha o seu crescimento em Deus. Se o seu coração tiver pontos de maldade, que você esteja olhando para alguém e já não consegue falar algo bom, você chega perto dessa pessoa, você já, tipo assim, como se fosse um imã, imã atrai, como se fosse uma repulsa. Não, há maldade no seu coração. Arrependa-se, limpe o seu coração agora em nome de Jesus. Amém. Se Jesus olha para você, o que Ele vai dizer quando Ele nos vê? Quando Jesus se encontrou com tantos homens, tantas mulheres, e Ele, como lá aquela mulher lá, a samaritana, a gente até viu ontem um pedaço do The Chosen, né? E é tão bonito, eu já vi essa cena milhões e milhões de vezes. É tão bonito, porque ver aquela mulher samaritana no The Chosen, né? Quem já viu The Chosen? Já viu? Já? Muito lindo. É claro, é uma cena conhecida, mas é muito linda essa parte, quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana. Aquela mulher cheia de pecados, cheia de falhas, cheia de problemas. Ela ia pegar água no poço ao meio-dia, porque não era comum fazer isso naquele horário. As mulheres iam 6 horas da manhã, mas ela sabia que ela não podia ir nesse horário. Por quê? Porque as outras mulheres, cheias de maldade, iriam julgá-la, iriam recriminá-la, iriam falar mal dela. E ela então ia meio-dia sozinha, para que ninguém falasse mal dela ou para que ninguém a acusasse. E quem estava lá esperando ela? Jesus. E Jesus olha e fala assim, e conversa com ela: eu não estou aqui para julgar você, porque você está aqui para me oferecer água, mas eu tenho água para te dar. E se você aceitar, essa água vai jorrar em você para sempre. Que Jesus lindo e maravilhoso é esse, que olha para nós, mesmo sabendo que a gente errou, que a gente pecou, mas Ele vem ao nosso encontro para nos salvar. E se Ele fez isso por mim, fez isso por você, quem somos nós para querer agir de forma diferente com as outras pessoas? Que você sempre olhe o seu coração, porque o contrário da maldade é a bondade. E a bondade, se você não se lembra, é fruto do Espírito Santo. O segundo é engano. Vamos lá rapidinho? O texto continua: livrem-se de todo o engano. O que é? O engano é a característica de um traidor, mentiroso, desonesto. Novamente, Jesus, lá no seu ministério, ele se encontrou com um homem chamado Natanael. Se lembra do encontro com Jesus com Natanael? É lindo. No The Chosen também mostra muito legal essa cena também. Já viu, né? Muito legal a cena que o The Chosen faz, porque, claro, o The Chosen, ele cria um enredo para poder você entender o texto. E é tão legal. E aí mostra agora, claro, não está escrito isso, mas no The Chosen mostra lá Natanael, que era um arquiteto tentando construir, e ele lá está debaixo da figueira. Eu confesso que na minha vida como cristão, eu sempre fiquei muito ansioso não é a palavra certa. Eu sempre fiquei muito curioso para entender o que estava acontecendo com Natanael debaixo da figueira. O que aconteceu? Qual foi o momento de oração? Ou o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, que quando Jesus se encontra com ele, Jesus diz assim: eu te vi quando você estava debaixo daquela figueira. Eu te vi, eu vi você. Eu falei, nossa, que lindo isso. Veja, quando Jesus olhou para Natanael, ele diz assim: eu olhei para você, eu vi você. E quando Jesus olha para Natanael, ele fala assim: eu vi você, e eu vi que você é um homem que não há engano. Se Jesus olhasse para você, se ele se encontrasse com você hoje e falasse assim: Leandro, eu vi você lá na igreja pregando, será que ele diria a mesma coisa? Estou agora trazendo para mim e para você. Será que se Jesus se encontrasse hoje e falasse: eu vi você lá no culto de domingo de manhã, será que ele vai dizer também: você que não há engano, resquícios de traição, mentiroso ou desonesto? O contrário de engano é a honestidade e transparência. Isso quer dizer, Paulo disse: eu sou como carta aberta, todo mundo vai me enxergar. A mesma pessoa que eu sou na igreja, eu sou no trabalho. A mesma pessoa que eu sou no trabalho, eu sou em casa. A mesma pessoa que eu sou em qualquer lugar, quer dizer, eu sou em qualquer lugar. É o desejo de Deus para nós, ser cartas abertas, sem segredos, sem enganos, sem mentiras. As pessoas irão olhar para nós e ver o que nós somos. E é nisso que Deus espera para nós.
É Deus olhar para mim, porque dele não podemos esconder nada. Você crê nisso? Dele não podemos esconder nada. Mesmo que você esteja sozinho no oculto da sua casa, lá no escondidinho, minha esposa não está vendo, meus filhos não estão vendo, meu marido não está vendo, mas Deus está. Ele olha e diz: filho, por que isso? Então, larguemos de longe todo engano. E o contrário de engano é honestidade e transparência. Como está o seu coração hoje? Eu sei que é uma palavra mais difícil para você hoje, mas é necessária para que Satanás não tenha nenhum tipo de autoridade contra você. Lembre-se que a Bíblia diz que Satanás não pode tocar em você, certo? Ele não pode tocar, mas lembre-se, Satanás pode te influenciar. Ele não pode tocar em você, mas ele pode influenciar você. Lembre-se disso, guarde o que eu estou falando para você. Ele não pode tocar, mas ele pode te influenciar. E influenciar é fazer você cair, porque se você cair, aí sim você está propenso à ação do inferno. Quer ver uma situação parecida? Lembre-se do profeta Balaão. Quem se lembra do profeta Balaão lá no Antigo Testamento? Ele tentou profetizar, pago por um rei, para profetizar maldição contra o povo de Israel. Se lembra dessa história? Mas ele não conseguia. Ele chegava para profetizar, não dá. Aquele povo é um povo santo. Isso quer dizer, Satanás não pode tocar no seu povo. Eu não posso profetizar. Aí Balaão teve uma ideia muito maligna. Já sei como atingi-los. Eu não posso profetizar maldição contra o povo santo de Israel. Não posso fazer isso. Mas vamos fazer o seguinte: vamos colocar prostitutas e influenciar os homens a caírem no pecado. Porque quando eles caírem no pecado, aí sim Deus vai se afastar deles e nós derrotamos eles. A mesma artimanha que Balaão fez para o povo de Israel e eles caíram, é a mesma situação que Satanás tenta fazer com a gente. Ele não pode tocar em você, mas ele vai influenciar para que você caia. E se você cair, ele vem e destrói ou tenta destruir a sua vida de várias formas. Então, estejam atentos. É uma palavra forte, sim, é uma palavra difícil às vezes de ouvir, mas é uma palavra de Deus para você que você se resguarde, para que você não caia na maldade, para que você não caia nas ciladas do engano e também não caia na cilada da hipocrisia. Veja, o texto diz assim: livrem-se de toda a hipocrisia. Hipocrisia significa fingimento, simulação, falsidade, ser como um ator. Você lembra quando você vê um ator de cinema, de novela? Ele está fingindo ser alguma pessoa, ou algum ser, sei lá. É isso. Hipocrisia significa justamente isso. E pode haver sim hipocrisia em nossa vida religiosa. Eu digo que devemos sempre tomar muito cuidado, que o momento do culto mais perigoso, sabe qual é? Eu já falei isso, vou repetir, vamos ver se você se lembra. Sabe qual é o momento do culto mais perigoso para a sua vida? O louvor. Agora, por que, pastor, o louvor pode ser o momento mais perigoso para você? Porque você pode estar cantando algo que você não vive. E aí você se torna um hipócrita no meio de um culto. Se você estiver olhando a canção, eu já dei essa recomendação para você. Por favor, o culto é muito santo, ele é muito santo diante de Deus. Quando você estiver cantando e olhando a letra da canção e você vê que aquela letra não faz sentido para você porque você não está vivendo, pegue aquela canção e transforme ela em uma oração, dizendo: Senhor Deus, que nem a gente canta, tudo entregarei, né? Tudo entregarei. E aí ela pergunta: será que você realmente entrega tudo mesmo? E aí você fala: não, essa canção não condiz com a minha vida. Mas, Senhor, eu quero que essa canção seja real para mim. Ajude-me, Senhor, a eu realmente fazer essa canção ser real na minha vida, para que eu não seja um mentiroso aqui no momento do louvor, para que eu não seja um falso, um hipócrita diante de Ti, mostrando talvez falsa religiosidade. Jesus combateu os fariseus, que eram homens extremamente cultos, que conheciam a palavra, mas Jesus dizia para eles: vocês são sepulcros caiados, bonitinhos por fora, podres por dentro. Vocês são extremamente religiosos, mas vocês só querem aplausos. Então, quer dizer, pode sim haver hipocrisia até mesmo dentro de uma igreja.
aonde por eu querer orar mais alto ou mais baixo, ou mostrar que já li a Bíblia 12, 13 vezes, ou falar para você que eu oro 2 horas por dia, ou falar que eu jejuo 5 vezes na semana, que eu não faço isso, claro, mas eu posso talvez dizer isso para dizer, viu, eu sou muito mais espiritual do que você. Que coisa horrível isso diante de Deus. Uma falsa espiritualidade. Não façam isso, sejam sempre humildes. Longe de nós a hipocrisia, amém, irmãos? Longe de nós, eu sou quem eu sou. O Leandro aqui, você vai ver, se você andar comigo bem de pertinho, você vai ver que eu sou falho, tenho defeitos. Às vezes eu vou cometer falhas com você. Eu não sou perfeito. E eu quero ser sim aberto para que você me conheça e saiba quem o Leandro é. Mais conhecedor de quem eu sou está aqui do meu lado. Ela sabe quem eu sou. Então, eu sou problemático, muitas vezes, que nem ela fala, sou problemático, sistemático, perfeccionista, chato, muitas vezes com ela. Tadinha, ela sofre comigo. Ai, para com isso. Muitas vezes chato. E aí, esse sou eu. Mas o que tem que reinar em nós é o quê? O amor. Entende? Sem hipocrisia, sem fingimento. Sou o que sou. Claro, mas em construção, buscando cada vez ser melhor. O contrário de hipocrisia é verdade e sinceridade. Que você não falseie ser outra pessoa. É horrível isso. Não tente ser outra pessoa. Não tente você, eu quero ser igual àquela pessoa. Não, seja você mesmo. Quarto, livre-se de toda a inveja. A inveja é um ciúme maldoso que se entristece com o sucesso dos outros. Olha só, a inveja é um ciúme maldoso que se entristece com o sucesso dos outros. Quer ver um texto poderoso que vai sondar como realmente se você não tem inveja? Romanos, capítulo 12, versículo 15. Pode projetar para mim? Romanos 12, versículo 15. Olha só, olha que texto poderoso. Diz assim, ó: alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Ah, mas do que isso fala? Veja bem, quando alguém está triste e quando alguém vai desabafar algo muito triste que aconteceu na vida da pessoa, se ela chorar, é mais fácil você chorar com alguém ou sorrir com alguém? O que você fala? Sorrir para você? O que é mais fácil, chorar ou sorrir? Chorar ou sorrir? Sim, se entristece. Veja, novamente, uma pessoa está passando por uma situação e ela vem, pastor, puxa, essa tragédia aconteceu comigo. Agora eu vou falar para mim. Para mim, não é que eu não faça, mas é mais difícil se alegrar muitas vezes. E é a luta que a gente tem que ter. Porque, por exemplo, se você vier até mim, eu vou me compadecer com você, vou chorar com você. Mas quando fala de se alegrar, é quando chega para mim e fala assim, olha, passei no concurso, agora eu vou ganhar 20 mil reais. E aí você tá lá naquela pendenga de vida também e fala, puxa, bem que podia ser eu, né? E aí é difícil, né? Aí a pessoa tá pulando de alegria e você, parabéns, parabéns. Ou então lá o irmão foi lá, comprou um carraço, um carro lindão. Ó, carrão, hein? Tá bem você, hein? Né? É ou não é mais difícil às vezes se alegrar? Entende? Então é o desafio de quando, para sondar o meu coração e o seu, se de fato não tem inveja nenhuma. É sorrir com os que sorriem. É quando o irmão recebe uma bênção e está pulando de alegria e você abraçar ele e pular junto. É isso aí, sabe? Você conquistou, então eu conquistei com você. Amém? Entende? E quando ele estiver chorando, você chorar junto. E aí você vai entender de fato que seu coração está limpo diante de Deus. Não há inveja. Não há inveja. Porque a inveja é um ciúme maldoso que se entristece com o sucesso dos outros. Longe de nós. E se houver, livrem-se de toda a inveja. Por último, e terminar, o último é um termo complicado, muito perigoso para a igreja e para nós, que fala assim, ó, livre-se de toda a difamação ou fofoca. Veja, livre-se de toda difamação ou fofoca. É falar de outra pessoa com maldade a fim de prejudicá-la. É se colocar de forma superior ao outro. É a soberba do fofoqueiro. É a religiosidade morta que traz morte pela língua.
Quer ver um profeta, um homem de Deus na Bíblia que tinha um problema de língua? Isaías. Isaías era um homem assim. Se achava, aí no caso dele era se achar superior. Isaías capítulo 1, você vê lá, se você ler Isaías capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, você vai encontrar Isaías sendo um cara que tinha problema na língua. Ele chegava lá, povo, esse é um povo pecador, longe de Deus. Vocês são pecadores porque vocês pecaram, papapá. Ele sempre se colocava, até o capítulo 5, em forma superior, altiva, mesmo sendo um profeta. Mas aí no capítulo 6, logo no versículo 1, sabe o que acontece? Isaías vai para o templo. E aí eu imagino que Deus já estava assim, Isaías, você está começando tudo errado. Você está se achando muito superior aos outros. Você está nesse barco também. E aí Deus aparece para ele. E aí o texto diz que Isaías se quebranta. E aí vem Deus e pega como uma tenaz, que é tipo uma pinça, pega uma brasa do altar e coloca onde nele? Sabe aonde? Na língua. E fala assim, purificado está esse teu pecado, esse teu parte do teu corpo que está muito maligna. Purificado está você, tocando bem na língua. E agora sim, você pode ver que o Isaías do capítulo 6 para frente é outro. O Isaías agora começa a adorar a Deus, a deslumbrar a vinda do Messias e começa a dizer, povo, eu sei que nós estamos pecando, mas virá um Redentor que irá nos remir. Você vê que o Isaías do capítulo 6 para frente é outro, totalmente diferente do capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Ele agora está mais compassivo, amoroso, vendo que Deus irá derramar a misericórdia sobre o povo. A língua, irmãos, a Bíblia já diz que é um órgão que pode inflamar e destruir a sua vida e a vida de outras pessoas. E para finalizar mesmo, eu vou ler mais um texto. Esse texto é um pouquinho extenso, mas é para encerrar aqui. Tiago 3, de 2 a 13. Para que não haja em nós nunca, irmãos, nenhum desses 5. Mas principalmente a fofoca, que ela é muito sorrateira. Lembre-se lá de Provérbios também diz que 6 coisas eu odeio, mas a 7ª eu abomino. Você se lembra desse texto? E sabe qual é a 7ª? Se lembra qual é a 7ª? É quando eu crio contendas entre irmãos. Isso quer dizer fofoca. Fofoca. Quer dizer, Deus odeia mais 6 pecados, mas a fofoca Ele abomina, Ele detesta. Veja, porque tira a unidade da igreja e do corpo. Tiago diz assim, é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não pode tirar água doce de uma fonte salgada. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria.
Que assim seja entre nós, porque o contrário de fofoca é falar bem, é abençoar. Crescer é o imperativo de Deus, e que sejamos maduros e saudáveis, venhamos a abandonar o pecado e crescer diante de Deus e de toda a igreja e de todos aqueles que vivem com a gente, de uma forma maravilhosa. Que você e eu venhamos a parecer mais com Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar?